A linha de montagem cheirava a óleo e a medo. Um bafo metálico e quente grudava no macacão dos homens. Eles sabiam que seu trabalho podia ser contado em horas e não em anos. Da primeira chapa de aço estampada ao último anel da torre aparafusado, o Panther carregava uma contradição. Uma arma avançada, nascida da necessidade tática e da escassez nacional. Magnífica sozinha, impossível na ecologia de uma máquina de guerra em colapso. Essa contradição é o fio desta história. Como um tanque capaz de dominar o campo de batalha, passou a faltar cronicamente nos campos de batalha. Não porque falhou em combate, mas porque o Estado que o criou não conseguia mantê-lo vivo. Quando o Panther surgiu no verão, após as grandes derrotas na frente oriental, sua silhueta prometia uma nova ordem. As tripulações falavam em tom reverente e exausto do canhão longo e de alta velocidade, da blindagem inclinada que desviava os projéteis com uma geometria cruel, da confiança que um pelotão sentia quando o carro de ponta aguentava. Mas as próprias escolhas de projeto que o tornavam temível também traziam as sementes do desgaste. Engenheiros, pressionados pela urgência e pelo orgulho, tomaram emprestado práticas da aviação e da usinagem de precisão que exigia tolerâncias já não garantidas pelas reservas de aço minguantes da Alemanha e por oficinas espalhadas. Nessas tolerâncias se escondiam as primeiras pequenas traições, anéis de torre quebradiços que rachavam sob choque, engrenagens temperadas que se partiam quando a composição da liga variava ao longo da cadeia de suprimentos. Na mesa de leitura, um oficial encontrava relatórios de manutenção que pareciam uma tragédia em câmera lenta. Um Panther chegava ao campo com a transmissão final destruída depois de cruzar uma estrada cheia de crateras. Outro perdia o mecanismo de direção porque os rolamentos de esferas enviados eram do grau errado. Mais um ficava fumegando porque a bomba de óleo do motor cavitava na lama russa gelada. Os homens que disparavam seu canhão e dormiam dentro do casco eram viscerais sobre essas falhas. Eles aprenderam a cruzar o terreno como mecânicos, a desparafusar tampas de cubo com os dedos trêmulos depois de uma patrulha noturna, a retirar rodas tensoras de reserva, ou a catar anéis de borracha de caminhões destruídos. E quando as histórias viraram hábito, companhias inteiras começaram a praticar canibalização. Desmontavam Panthers imobilizados para manter um punhado operantes. Isso não era improviso no sentido romântico, era aritmética. Peças que entram, peças que saem. Uma conta bancária de tanques que só diminuía. Os bombardeios tornaram a aritmética uma crueldade. A força aérea aliada, que mirava o transporte e as siderúrgicas da Alemanha com fria eficiência, semeou mais uma camada de escassez. Pátios ferroviários, vitais para mover componentes pesados, viraram esqueletos fumegantes. Um Panther só podia ser construído até onde suas peças complexas conseguissem ser transportadas. Um choque menos conhecido foi o golpe de martelo na produção de rolamentos e engrenagens. Rolamentos de esferas, eixos da caixa de câmbio e estrias cortadas com precisão dependiam de máquinas-ferramenta que ficaram sob os escombros. Fábricas foram realocadas, às vezes para minas ou porões, mas remontar tudo não devolveu o tempo perdido, nem a experiência perdida. Um detalhe pouco notado aqui é que muitos dos Panthers mais problemáticos não foram baixas de projéteis, e sim da entropia da cadeia de suprimentos. Torres inacabadas ficavam empilhadas como dentes caídos, à espera de anéis forjados que nunca chegavam. As modificações de campo trouxeram outra dor de cabeça. As guarnições, especialmente na frente oriental, perceberam que o motor do Panther, potente e temperamental, tinha sede de combustível e de óleo novo que quase nunca recebia. Ele consumia suprimentos a uma taxa que derrubava a logística. Incursões de longo alcance paravam não por causa do fogo inimigo, mas porque os caminhões de combustível não conseguiam alcançar a unidade. O inverno das Ardenas mostrou essa verdade em uma cena brutal. Tanques abandonados em bosques silenciosos, motores calados, tripulações voltando a pé sob um céu amargo. Mecanicamente, o Panther se parecia mais com um carro esportivo nervoso do que com os tratores robustos que os exércitos preferiam. Sem manutenção meticulosa,
Suas embreagens e redutores finais superaqueciam e se desintegravam. As tripulações relatavam um som como o de um animal morrendo quando um redutor final falhava. Um gemido metálico que transformava a esperança de operar na tarefa fria, de erguer o tanque no macaco e trocar uma caixa de engrenagens sob fogo de artilharia. Uma imagem se repete nos relatos de sobreviventes. Homens sentados no glacis de um Panther, imobilizado, enquanto aviões rasgam o céu acima. O canhão maciço do tanque apontado para um céu que não o alimenta. O ponto emocional aqui é simples: orgulho que vira impotência. Um comandante que contava com o alcance do Panther para segurar um flanco se viu recuando a linha. Não por falta de aço, mas por falta da infraestrutura invisível que transforma máquinas em armas. Mecânicos treinados, fluxo constante de combustível e lubrificantes. Máquinas-ferramenta confiáveis. Outra percepção escondida. À medida que a guerra se estreitava, as linhas de produção priorizavam canhões antiaéreos e armas leves para defender a pátria, drenando recursos das fábricas de tanques. Decisões de liderança, não só bombas e combate, desviavam materiais para outros lugares. Chega uma revelação tardia que muda o quadro. Os números de produção do Panther não medem só a capacidade industrial. Eles também mostram prioridades concorrentes dentro de uma nação em guerra. Para cada Panther que saía da linha, 2 geradores a diesel, 3 montagens antiaéreas ou uma dúzia de veículos leves podiam ser atrasados ou cancelados. As compras da Wehrmacht eram um jogo de soma zero, e conforme o quadro estratégico escurecia, o Panther, exigente, preciso e faminto por suprimentos, perdia a disputa. Homens nas fábricas, que antes se orgulhavam de usinar um estriado perfeito, viam suas máquinas ser requisitadas para peças mais simples, porém mais urgentes. O estalo chega aqui. O Panther não caiu só pelo poder aliado ou pelo destino do campo de batalha. Ele foi vítima de uma triagem estratégica. O clímax chega nos comboios do fim da guerra. Panthers relutantes e escassos, tripulações penduradas no rádio em busca de ordens de movimento, colunas paradas pela lama e pela falta de peças de reposição. Depois, metralhadas enquanto jazem vulneráveis. Nesses momentos, o ideal do tanque como ferramenta decisiva se dissolve. Um pelotão isolado podia lutar com brilho, mas em toda a frente a ausência de reposições, a falta de equipes de reparo treinadas e o desgaste de componentes de precisão significavam que vitórias não podiam ser consolidadas. O Panther, magnífico em um único combate, não conseguia criar efeito de massa quando seus números eram amputados por falha logística. Quando os canhões enfim se calaram e os Panthers restantes foram deixados para enferrujar ou rebocados para jardins de museu, a lição ficou clara. O valor de uma arma vive dentro de uma rede. Esteiras e maçaricos, pátios ferroviários e refinarias, mãos treinadas e suprimento constante. A última imagem que um tripulante guardaria não era de triunfo. Era de uma bancada e de um rosto sulcado de suor, girando um parafuso em um tanque que nunca mais se moveria. É por isso que o Panther não conseguia ficar em serviço. Brilho sem sustentação logística vira teatro, não guerra. Décadas depois, em museus com torres polidas e placas amigáveis, os visitantes admiram as linhas e a blindagem. Mas por baixo do metal está a verdade mais dura. A guerra foi vencida e perdida nas oficinas e nos pátios ferroviários, tanto quanto em qualquer campo de batalha. E o melhor tanque do arsenal alemão acabou vítima do próprio sistema que o criou. Se você curtiu, toque em gostei e se inscreva. Isso ajuda muito. Deixe um comentário rápido dizendo de onde você está assistindo. Dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália ou de qualquer outro lugar do mundo. Sua resposta ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas como você.